Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é sobre tempo. É uma conversa um pouco mais profunda, acredito que será algo agregador à vida dos senhores, mas vamos lá. Hoje é dia 3 de dezembro, né? É o momento que eu estou gravando esse vídeo, e daqui a pouco já chegaremos a 2026. E o que me levou a fazer esse vídeo é basicamente uma leitura que eu estou fazendo. É uma leitura que ela não tem nada a ver com isso, mas a gente vai acabar chegando nesse tema de tempo, que eu acho que é o ponto principal desse vídeo. Recentemente eu tô lendo as crônicas de Gelo e Fogo, né? A Guerra dos Tronos, o Game of Thrones. Eu não vi a série e eu optei em ler os livros. Eu acredito onde tem mais profundidade, mais densidade, e eu prefiro isso. E algo interessante chamou minha atenção, que é o seguinte: a gente tem o Stark, né? E tem um rei. Porém, o Stark, ele lutou ao lado do rei muito tempo antes do rei ser rei, sabe? Na sua conquista para se tornar o rei. O Stark lutou com ele. Depois disso, eles meio que se separaram. E um tempo legal depois, né? O rei, ele volta, ele vai lá no estado, né? Do Stark e fala assim: eu preciso que você seja a minha mão, ou seja, você é o braço direito do rei. E o Stark, ele aceita, acreditando que o rei é a mesma pessoa que era quando eles lutaram junto. Chegando lá, ele se decepciona, né? Ele percebe que o rei já não é mais a mesma pessoa e que o tempo passou para os dois. Ele continuou firme, ele continuou sólido, e o rei se tornou uma pessoa totalmente diferente, totalmente o oposto do que ele era. E esse é o ponto central aqui da nossa conversa, que é sobre o tempo. Então a gente começa a perceber que o tempo, ele não só vai atingir as coisas ou a nossa aparência física ou até mesmo comportamentos, mas ele vai atingir pessoas de forma direta, sabe? Ou você vai continuar sendo uma mesma coisa durante um período de tempo, ou você vai mudar totalmente para algo melhor, ou você vai mudar totalmente para algo pior. Então você percebe que nós temos três variáveis, onde você pode ir para melhor, você pode continuar na mesma, ou você pode ir para pior, dependendo do tempo. Então, o tempo, ele vai ter essa instância na sua vida, né? Porque muito se fala, né? Muita gente conversa sobre: você tem que evoluir, você tem que aprender coisas novas, você tem que crescer, você tem que, sabe? Buscar, mas onde que isso chega? Quando você alcança o que você quer, quando você conquista o objetivo que você almejou, o tempo ele ainda continua a passar. Se o tempo ele continua a passar, você está sujeito a ele. E se você perde a consciência dele, porque, veja bem, você batalha, você trabalha, você busca um objetivo. E enquanto você busca esse objetivo, você tem a noção do tempo. Você, vou gastar X tempo para fazer isso, X tempo para fazer aquilo, e em determinado prazo eu vou chegar onde eu quero. Só que a partir do momento que você chega aonde você quer, a pergunta que fica: você continua levando o tempo em consideração ou você apenas o ignora? Quando isso é ignorado, né, acredito eu, acontece a situação do rei. Você, em vez de se tornar melhor, você se torna pior. Ou você fica até mesmo estagnado de mesma forma, porque você já não leva mais o tempo em consideração. E na minha visão, o tempo ele é como se fosse uma longa estrada, onde cada um vai percorrer a sua, onde eu não consigo ter dimensão, eu não consigo ter capacidade de observar o tempo da forma que você observa, ou observar a sua estrada, sabe? A sua caminhada. Eu não tenho essa capacidade. E nem você tem a capacidade de enxergar a minha ou de outras pessoas. A única capacidade que você tem em relação à tua jornada, à tua estrada, é em relação ao seu, abre aspas, ao eu, ou a primeira pessoa do singular. Eu, ou seja, você mesmo. Você não tem capacidade ou total consciência de, sabe, levar em consideração o tempo de outra pessoa. E isso é algo que eu acho
extremamente complexo, extremamente difícil de até mesmo pensar sobre, que é em relação a essa caminhada. Porque às vezes, veja bem, um exemplo, uma pessoa que estudou com você no fundamental ou no ensino médio, passaram-se 7 anos, e quando você conversa com aquela pessoa, na sua mente, na tua cabecinha, você acredita que aquela pessoa é a mesma pessoa de 7 anos atrás. Muitas vezes essa pessoa pode ser esse mesmo tipo de pessoa, pode ter regressado ou pode ter se tornado bem melhor ou bem mais capacitada ou desenvolver uma qualidade que você admira de forma tão discrepante que você já diz não conhecer essa pessoa. Que é o que, na situação do livro, né, que eu puxei essa conversa, que eu trouxe esse diálogo aqui, que é essa noção de tempo. E, cara, essa estrada, ela é severa, não tem pra onde correr, não temos o que fazer. Isso é como se fosse um obstáculo a qual a gente deve aceitar e percorrer com ele. Tendo essa consciência e fugindo de formas de se anestesiar, né? Fugindo de formas de burlar isso, porque não tem como. Na verdade, não tem como. Como que a gente pode dizer? O tempo ele é ligado a tudo em nossas vidas. Tudo vai levar tempo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, está lá. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ou seja, tudo tem um tempo determinado. Tudo tem, sabe? Tudo tem, é como se fossem os bloquinhos do próprio Minecraft. Cada bloquinho, ele tá ali já pré-definido, ou você vai colocar ele e ele vai ter uma porção do seu tempo ali. Só que esses bloquinhos são limitados. Não podemos viver nossa vida onde essa estrada é infinita, porque essa estrada ela não é infinita. A partir do momento que você sabe, a partir do momento que nós, né, deixamos esse mundo, essa estrada ela tem fim. Então devemos com muita responsabilidade, né, acho que seria a palavra, ou com muita consciência, perceber o percurso a qual estamos percorrendo, ou perceber quanto de porção de tempo nós estamos colocando em cada bloquinho de construção de nossas vidas. Que isso vai levar também ao memento mori, né? Que é a consciência de que estamos morrendo a cada segundo. A cada segundo que passa, células do seu corpo, algumas morrem, outras nascem, elas se multiplicam, mas com o passar do tempo, essas células ela tendem a se multiplicar cada vez menos. E é isso. O tempo, ele, cara, é inevitável. Ou você pode usar ele, a consciência dele, para melhorar, ou você pode usar ele para basicamente ficar pior ou continuar estagnado. E a gente entra no segundo ponto desse vídeo, sabe? Porque durante essa semana eu me deparei com uma seguinte situação. Como eu tô trabalhando na rua e tal, pá, eu me deparei com a seguinte situação. Cara, a quantidade de pessoas jogando tigrinho, aviãozinho, sabe? Apostas, de modo geral, cara, é absurda. Absurda. E eu fiquei observando. E a gente vê, eu comecei a perceber isso, né? Como as pessoas, elas têm essa necessidade de um milagre repentino acontecer. Um milagre repentino vai acontecer e vai mudar aquela vida da pessoa. Não tempo empenhado junto de esforço para ela construir algo, sabe? Porque essas coisas são proporcionais. O tempo gasto com o seu esforço gasto tende a dar um resultado. Agora, quando você busca um milagre repentino, sabe? Ou algo baseado na extrema sorte de forma absurda, isso tende a não ser duradouro. Porque a natureza daquilo, a construção daquilo, a forma que aquilo foi feita já é anti isso. É antinatural, sabe? E se caso isso aconteça, provavelmente o que você conquistou ali, você vai perder. É inevitável. E essa necessidade de um milagre repentino, sabe? De alguma forma, algo vai acontecer e vai mudar minha vida, mas você observa que a pessoa não leva em consideração o tempo, se ela já tá velha, se ela já tá nova. Ela não leva em consideração a capacidade dela mesma, sabe? Mas sim sujeito àquela situação, sujeito àquele vício
de ganhar algo de forma repentina. E isso, cara, é extremamente prejudicial à tua vida. Onde tu tá gastando o seu tempo, provavelmente um recurso que você também não tem, que seria um recurso financeiro, que o recurso financeiro ele também tá ligado diretamente ao seu tempo e energia. Então a gente não pode falar de tempo, energia e recurso financeiro de forma separada, porque os três, querendo ou não, estão ligados. Porque se você trabalha, você tá prestando, né, um esforço, uma atividade física, tá entregando o seu tempo para trocar por dinheiro, que futuramente esse dinheiro será trocado de alguma forma para você se sustentar ou você ganhar um pouco mais de tempo, porque na verdade o que a gente sempre tá fazendo é comprando tempo. Se, poxa, hoje eu consigo ficar de folga e eu consigo botar alguém amanhã para fazer o meu trabalho, eu tô comprando tempo para não poder fazer outra coisa. E isso já me leva a ter uma consciência do valor do meu tempo, entendeu? E esse que é o ponto. Quando você tem essa necessidade de um milagre repentino, de você precisa ganhar no, sei lá, no tigrinho, no aviãozinho, ou essas coisas aí que inventaram, você não tem essa consciência. E tudo que você acumula, sabe? E todo o seu tempo gasto na jornada, onde você tinha que se lapidar e se transformar afiado como, poxa, uma espada de ótima qualidade, você não se torna. É como se você estivesse parado e o tempo e a estrada, sabe, precisando ser percorrida, você parado olhando para trás, esperando o momento certo, ou o momento onde você vai fazer, o tigrinho vai soltar a carta e você vai fazer a boa, e a partir daquele momento você vai percorrer. Só que quando esse tigrinho soltar a carta, o aviãozinho, sei lá, te entregar 5 mil reais, você vai dar 5 passos e esse recurso vai evaporar, porque a forma que ele veio é antinatural. Aí você vai me perguntar, você tá dizendo então que tem formas de ganhar grana e que dependendo da forma que você ganhar essa grana, ela vai se esvair muito rápido e você, em teoria, vai ficar no 0 a 0? Sim. Sim. Tem coisas certas e coisas erradas que você pode fazer para ganhar grana. E dependendo do que você fizer, isso vai afetar diretamente a tua vida. Às vezes tu pode, ganhar milhões, mas de forma importante para a vida do ser humano, sabe? A ordem natural de ter uma família, de, sabe, construir, se erguer, você não consegue. E essa é uma noção interessante. Essa é a verdadeira essência, né? Acredito eu. Porque essa consciência de que o tempo está passando, isso é como se fosse uma virtude. E isso, encarar isso, é uma verdade brutal. Porque tem pessoas, né, que vão ter medo da morte. E tem pessoas que, poxa, a cada dia que passa, eu tô perdendo algo, então eu preciso fazer, eu preciso me movimentar, eu preciso construir. Vamos lá, porque eu quero desfrutar o máximo dessa vida. Eu quero ter a potência, eu quero ter potência de seguir a ordem natural e fazer o que é para ser feito. Onde tem pessoas que paralisam, tem pessoas que decidem recuar, que podemos considerar essas pessoas que necessitam do milagre, sabe, do milagre repentino, ou de um salvador, ou de um messias que vai chegar, vai mudar a política e vai mudar a tua vida, sendo que não tem como. E temos as pessoas que vão encarar isso com frieza, né? E aceitar o fato e vamos seguir. Memento mori. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou construir aqui? O que eu vou deixar de legado aqui que 2 ou 3 gerações possam olhar e falar: meu avô deixou isso pra mim. Aprendi isso com meu avô. Ou até mesmo você deixa escrito um livro, sabe? Ou até mesmo você pode ser o sortudo de que vai ultrapassar gerações. Mas geralmente isso já é um pouco mais difícil, algo mais difícil de se fazer. Mas levando em consideração que na verdade, essa consciência de tempo, ela vai estar ligada diretamente também à sua felicidade. Então, comecei a falar aqui, né? E olha quanta coisa isso agloba. Olha quanta coisa isso envolve. E não é algo que não podemos deixar de falar ou podemos simplesmente ignorar, porque não tem como.
o peso da vida, o peso, sabe, de construir, o peso de também perder, o peso de perder o tempo, cara. Isso é algo significativo, seria a melhor palavra. E eu digo mais. Aí você pode estar pensando, poxa, hoje eu tô com 30 anos, hoje eu tô com 40 anos, hoje eu tô com 25, sei lá, e eu perdi muito tempo. Não, cara, isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque você acabou de tomar consciência do tempo. É meio paradoxo. É um paradoxo isso. Você olha pra trás e vê que você perdeu tempo, mas você tomou consciência dele. E talvez tudo que você passou antes de ter essa consciência agora sirva de algum tipo de aprendizado. E isso é basicamente onde os fracos não têm vez. Aquele que não tem estômago para levar ou seguir adiante, levando isso em consideração, independente, não parar e não regredir, né, durante essa caminhada do tempo, este provavelmente viverá uma vida feliz, uma vida mais completa, uma vida mais enriquecedora, não no sentido financeiro, pode até ser, mas em relação ao eu. E essa é a reflexão que eu gostaria de deixar hoje aqui com vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, agora eu vou começar a trazer coisas, né, que estão relacionadas mais à minha rotina, e eu vou começar a expor mais os meus pensamentos, algumas ideias, alguns textos que eu escrevo sobre coisas que eu leio e sobre coisas que eu vou vendo ao longo do meu dia de trabalho, da minha vida, sabe? E eu acredito que compartilhar isso aqui é algo realmente enriquecedor. É algo realmente que vai agregar a vida de quem está ouvindo. Em vez de estar, sei lá, postando algum outro tipo de besteira ou fazendo um conteúdo informativo fugaz para pegar visualização, mas a gente quer. Meu objetivo aqui é montar uma estrutura, montar um grupo de pessoas que, sabe, a gente consiga ajudar um ao outro, a gente consiga sempre se elevar. Beleza? Aqui é basicamente, vamos montar o quadro lá do Ryan dos Santos, né? Mas nós vamos montar aqui também uma elite intelectual, sabe? Algo que aqueles que assistem esse canal tenham um brilho diferente, tenham um olhar diferente. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Fiquem com Deus e é só o começo. Valeu, pessoal.